Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós vamos dar sequência aqui à segunda aula sobre Roma Antiga. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre a civilização romana e nós iremos falar sobre a economia, sobre a política e sobre a sociedade estabelecida em Roma. Então, vai haver momentos aqui em que eu vou estar fazendo memória da aula anterior, né, referente à primeira aula sobre o surgimento, né, dessa civilização, né, da antiguidade aqui, que é a civilização romana, né, que inclusive é uma das civilizações que vai construir aqui um dos maiores impérios da antiguidade, né, irá dominar aqui várias civilizações. E irá trazer para a modernidade exemplos de modelo de sociedade, de política, de cultura, né? Aqui tudo através do surgimento dessa civilização aqui. Então, Roma estabelece aqui três formas, né, de organização política, né? Nós temos então a monarquia, que estava sob domínio aqui dos etruscos. Nós temos a república, né, que vai ser governada aqui pelo Senado, e nós vamos ter o império aqui que vai ser governado pelos Césares. E aí, né, aqui no mapa, na lateral, vocês vão ver, né, a República Romana, depois o Império Romano, o Império Ocidental, o Império Oriental e herdando territórios do Império Bizantino. Que como que se deu aqui o processo de dominação, né, e a formação aqui da organização política e do domínio de territórios, né, aqui romano. Deixa eu me esconder mais um pouquinho aqui para melhorar mais a imagem. Tá? Então, na medida que vocês estão vendo o mapa aqui, são, né, as formações dos territórios, né, do Império Romano. Império esse, né, que é considerado como um dos maiores da antiguidade. Então, Roma está localizado na Península Itálica. A sua organização começa a surgir por volta do ano 8 a.C. E nós temos então os períodos da história romana, né? Como eu disse para vocês, né? A história romana é dividida em três grandes momentos de evolução política: monarquia, sob o domínio dos etruscos; república, né, sob o governo dos senados; e império, sob o governo dos Césares. As versões da origem de Roma. Na aula anterior eu falei para vocês então que existem duas versões sobre a história, sobre a origem de Roma. Uma versão mitológica, né, e uma versão histórica. A versão mitológica, né, aqui de Roma, né, ela diz o seguinte: após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. Esse texto está no poema de Eneida, né, e o autor desse poema é Virgílio. Então, é interessante ressaltar que a história de Roma ela é bem parecida, recorrente com a história grega, né, através aqui dos contos, dos poemas, né, sobre a formação mitológica, né, de Roma. Fundada por pastores que se estabeleceram na região centro-ocidental da Península Itálica, né, os povos que vieram para cá foram os etruscos, os italiotas e os gregos. Italiotas que depois passaram a se chamar, né, italianos. Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a lenda, os gêmeos foram atirados às margens do rio Tibre, a mando do seu tio, né, aqui Amúlio, né, isso segundo a versão, né, mitológica. Período monárquico. Nesse período, a sociedade romana estava estruturada em função de posses de terra. Como que era a organização durante esse período monárquico? Existiam os patrícios, eram aristocratas, pertenciam ao conjunto de famílias nobres.
Nós tínhamos os clientes, que eram pessoas pobres, livres ou estrangeiros, dependentes dos patrícios que lhe davam terras em trocas de serviço. Os plebeus eram a classe mais numerosa, não tinham direitos políticos nem de cidadania. Eram pobres e não podiam se casar com os patrícios. E a quarta organização social, que é a dos escravos. Os escravos romanos, né, eram prisioneiros de guerra ou enjeitados quando crianças. Não podiam legalmente casar nem fazer testamentos. Né? Essa era uma das características da organização social romana. Durante o período republicano, o Senado era o órgão máximo da República. Funcionavam como um órgão legislativo, cabendo decisões sobre guerra, sobre paz e controle do orçamento público. Então, o Senado, gente, aqui, né, era como se fosse, né, um grupo que governava, né, aí a cidade de Roma durante o período republicano. Os magistrados, né, os juízes, exerciam funções executivas e administrativas, subdividindo em questores, pretores, edes, pontífices e censores. Né? Então, os magistrados exerciam aí, né, cada uma dessas funções. Aí eu vou falar, então, sobre cada uma dessas funções. Os questores coletavam impostos e administravam o tesouro. Então, essa era a função dos questores. Os pretores, qual era a função dos pretores? Eram juízes de questões familiares e sociais, com o tempo exercem funções no exército. O edes, administradores dos centros urbanos, administravam a limpeza, as festas, né, aí e etc. Os pontífices, qual era o papel aqui, né, dos pontífices? Espera aí só um pouquinho, gente. Caiu água aqui no meu notebook, deixa eu organizar aqui, tá? Então, repetindo, né, os edis, né, eram administradores dos centros urbanos, eram responsáveis pelas limpezas e festas. Os pontífices eram encarregados dos cultos religiosos e os censores eram responsáveis pelo censo da população, que era a contagem da população que era feita, né, esporadicamente aqui para saber quantos cidadãos romanos existiam aqui na cidade de Roma. Nós vamos falar agora dos patrícios e plebeus. As causas, aliás, nós vamos falar aqui da diferença entre patrícios e plebeus. Distinção injusta entre as duas categorias sociais. Então, quais eram as distinções entre os patrícios e os plebeus? Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eram proibidos do patrimônio patrício. Dívidas contraídas pelos plebeus e desumanidade dos credores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-los com a escravidão. Então, os plebeus aqui, né, que deviam os patrícios, né, e não conseguiam pagar, eles eram feitos aí de escravos. A retirada dos plebeus para o Monte Sagrado. Cansado das promessas do Senado, os plebeus retiram-se para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigem e conseguem a nomeação de 2 representantes no Senado, os tribunos. Essa retirada, gente, dos plebeus para o monte foi como um protesto aí que os plebeus estavam fazendo, né? Tanto é que os plebeus eram o que desenvolvia, né, era considerado quase que as mãos e os pés aqui, né, dos patrícios. E aí, ao se retirar-se para o monte, foi como, né, um protesto aí, né, dos poucos direitos que os plebeus tinham. Então,
Os patrícios queriam que os plebeus voltassem, e para que eles voltassem, né, os plebeus exigiam aí, né, que representantes dos plebeus fizessem parte dos senados, que eram chamados de tribunos. A vitória dos plebeus. Quais foram, então, né, aqui as vitórias conquistadas pelos plebeus através dessa manifestação? Eles conseguiram fazer parte dos tribunos da plebe, podiam propor leis e vetar aquelas que eram contrárias aos interesses da plebe. Eles conquistaram a lei canuleia, que permitia um casamento entre patrícios e plebeus. A lei Licínia Sétia proibia a escravidão por dívida e acesso à terra pública. Entre os anos de 449 e 300 a.C., foram votadas leis que aboliram a escravidão e permitiam o exército de funções de qualquer magistratura aqui por plebeus. Agora, organização política. O Senado, né, aqui, né, a organização política era dividida em três: o Senado, o Consulado e o Ditador. O Senado conservou-se durante muito tempo na República. Eram formados pelos chefes das principais famílias romanas. Sua influência aumentou de tal modo que, no fim da República, exigia praticamente todos os poderes. O consulado era encarregado do poder executivo, era exercido por 2 cônsules. Então, 2 cônsules, né, aqui faziam parte, né, do poder executivo, eleitos pelos comícios centuriais pelo prazo de 1 ano. Então, esses consulados eram eleitos aqui, né, através desses comícios, né, através dessas reuniões aqui, oratórias, né, e eram, né, votados e escolhidos pelo prazo de 1 ano. O ditador, em caso de perigo para a pátria, era nomeado um ditador por 6 meses, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi o Tito Laércio, em 498 a.C. A organização econômica, baseada-se na agricultura e no comércio. As principais atividades econômicas eram a agricultura e o comércio, neste momento. Inicialmente na produção e comercialização de pães, legumes e raramente carne. Mais tarde tornou-se mais variada: ovos, peixes, ostras e cogumelos. Comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo se tornou aí, né, um dos principais rotas de comércio. Aqui vocês vão ter, então, Cartago Nova. Aí nós temos, então, as estradas, né, as estradas principais, as estradas secundárias, de pontinho vermelho, cidades portuárias mais importantes, e de pontinho preto, cidades mais importantes. Um dos sistemas, né, aqui mais revolucionário criado aqui em Roma, gente, foi as estradas, né, que ligavam uma cidade na outra. Essa foi uma das revoluções tecnológicas aqui, né, da sociedade romana. Então, as primeiras conquistas: a necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas. Regiões conquistadas: Magna Grécia, ilhas próximas, terra às margens do Mediterrâneo. Então, isso aqui foram terras, né, que o Império Romano, que o Roma foi conquistando ao longo do tempo. Agora nós vamos falar sobre a religião aqui romana. Os romanos, gente, eles acreditavam em várias divindades, né? Então, existia aqui várias divindades, né, aqui em Roma. Depois eu quero ver se eu trago para vocês, tá? Uma aula só sobre a religião, tá? Religião romana. Eu vou preparar, vou até anotar aqui para aqui. Eu quero preparar uma aula falando só sobre isso, tá? Vou ver se é possível, se dá tempo da gente fazer isso. Então vamos lá. A Afrodite, né, que é a deusa Vênus. A outra coisa interessante que eu falei na última aula é que as divindades romanas, elas se assemelham às divindades gregas, né? Então as mesmas, né, deusas
e deuses gregos, né, é bem parecido com os romanos. À esquerda vocês vão ver os deuses gregos e à direita vocês vão ver os deuses romanos, que são parecidos. Então a Afrodite grega é Vênus romano, que é a deusa da beleza e do desejo sexual. Na mitologia romana é a deusa dos campos e dos jardins. Apolo, né, que em Roma é Febo, deus da profecia, da medicina e da arte e do arco e flecha. Mitologia greco-romana, posterior, o deus do sol. Ares, né, Marte, que é o deus da guerra. Artemis, que é a Diana, né, que inclusive, né, a DC Comics inspirou a criação da Mulher Maravilha, né, que é, né, que Artemísia, né, aqui que vivia na ilha, né, a ilha de Temícera, né, aqui, né, e é a Diana, que é a deusa da caça, mitologia greco-romana, posterior, deusa da lua. Ascrépio, que é Esculápio, é o deus da medicina. Atena, que é Minerva, é a deusa das artes e ofícios e da guerra, auxiliadora dos heróis. Mitologia greco-romana posterior, deusa da razão e da sabedoria. Crono, Saturno, deus do céu, soberano dos titãs. Mitologia romana, deus da agricultura. Deméter, Ceres, deus dos cereais. Dionísio, que em Roma é o deus do Baco, né, que é o deus do vinho e da vegetação. Eros, o Cupido, deus do amor. Geia, né, aqui, que é a terra, né, que é a mãe terra. Hefesto, Vulcano, deus do fogo, ferreiro dos deuses. Hefesto, né, que é Vulcano, deus do fogo, ferreiro dos deuses. Hera, Juno, deus do matrimônio e da fertilidade, protetora das mulheres casadas, rainha dos deuses. Hermes, Mercúrio, mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes, ladrões e mercadores. Hestia, que é Vesta, guardiã do lar. Hipnos, o sonho, deus do sonho. Hades, Plutão, deus do mundo subterrâneo, senhor dos mortos. Poseidon, Netuno, deus dos mares e dos terremotos. Reia, Cibele, esposa de Cronos, Saturno, deusa mãe. Urano, deus dos céus, pai dos titãs. Zeus, Júpiter, soberano dos deuses e dos deuses olímpicos. Então, né, aqui nós temos a divindade que era politeísta, né? Poli são vários, né? Então, eles acreditavam na existência de vários deuses, de várias divindades. Aqui, gente, vocês veem um Coliseu de Roma, né, que é um dos principais símbolos e uma das principais ruínas, né, aqui deixada pelos romanos da antiguidade. O Coliseu era onde acontecia aqui as lutas dos gladiadores, né, as diversões dos gladiadores. Inclusive tem um filme, né, O Gladiador, que vocês podem assistir, né, e fica a dica, né, de filme aí para vocês assistirem, né, e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história de Roma, né. Depois nós temos também Espartaco, né, aqui, que também é muito bom. Agora nós entramos para a terceira fase da evolução política, né, acabei de falar agora anteriormente, né, do período republicano, agora nós vamos falar da terceira fase. Falei da monarquia, do período republicano, e para fechar aqui a discussão, nós vamos falar sobre o Império Romano, né? O que aconteceu aqui durante o Império Romano? Então, o Império Romano foi dividido em várias partes. O Alto Império Romano foi governado aqui pelo, né, no primeiro momento aqui do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, pelo Otávio Augusto.
Então, o primeiro, no Alto Império Romano, né? Então, o primeiro, né, imperador romano aqui foi o Otávio Augusto, né? Ele consolidou-se no poder, obtendo apoio das camadas populares. Promoveu uma política de construção de grandes obras públicas, desenvolvimento do comércio graças à Pax Romana. Então, durante o seu governo, houve aqui, né, um certo período de paz. Governo forte e centralizador. A arrecadação de impostos feita pelo Estado, a profissionalização do exército romano, né? Então ele se profissionalizou, tanto é que o Império Romano teve um dos melhores exércitos, mais organizado, né, aqui, né, e mais profissionalizado, né? Tanto é que no próprio filme O Gladiador você vê muito, né, essa força, né, no Espartaco também, né, aí sobre a profissionalização do exército. A institucionalização do cargo vitalício, né, então o imperador passou a ser um cargo vitalício, ficava no poder até a morte e não era hereditário, apenas também para a adoção. Né? Então não existia essa coisa de passar de pai para filho, né? Se um morresse, era escolhido o outro. Agora, a sociedade romana no governo de Otávio Augusto. A sociedade estava dividida em duas classes distintas. Nós tínhamos os homens livres, que eram cidadãos de Roma, ou habitantes das províncias, dividido em três categorias: senatorial, equestre e plebeia. Senatorial, quem tinha fortuna superior a 1 milhão de sestércio. Equestre, com fortuna entre 400 mil e 1 milhão de sestércio. E plebeia, que era a classe inferior. Os escravos eram menores em relação aos outros períodos da história romana. Em sua maioria eram prisioneiros de guerra ou por hereditariedade, né? Era passado de pai para filho. Os sucessores de Otávio Augusto. Com a morte de Augusto, mesmo com a estabilidade econômica que gozava o Império, houve uma constante instabilidade política nos governos subsequentes. A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando imperadores de forma violenta. Dentre eles, nós temos o Calígula, né, que governou de 37 a 41 depois de Cristo. Ele nomeou seu cavalo como cônsul e foi assassinado pela guarda pretoriana, que substituiu, né, por Cláudio, que governou de 41 a 54 depois de Cristo. Aqui, né, nós temos os sucessores de Augusto. Nós temos então aqui o Nero, né, o busto de Nero. Nero foi considerado um dos mais violentos e louco, né? Tanto é que lá na história, relatos na história que Nero mandou pôr fogo, né, em Roma. Nero governou de 54 a 68 depois de Cristo, foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos. Mandou assassinar ou executar muitos de seus inimigos políticos, bem como sua mãe, pelas críticas que fazia à sua amante. Foi acusado de ter incendiado Roma e moveu violenta perseguição aos cristãos, que se recusavam a cultuá-lo. Foi deposto pelo exército revoltosos da Espanha, que invadiram Roma, sendo morto por um escravo. Na próxima aula, gente, eu vou falar só sobre a origem do cristianismo, que inclusive surgem durante o Império Romano e que marca a história de Roma e que marca a história, né, do movimento cristão católico, né, que é o surgimento do cristianismo. Vou falar para vocês na próxima aula. A queda, né, aqui do Nero, né, se deu a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana quiseram transformar seu líder em um imperador. Depois nós temos aqui, né, a dinastia de Flávia, né, governada aqui por Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. O Império Romano atingiu a sua máxima extensão territorial. Nascido na Espanha, o governo de Trajano amplia-se o número de senadores, incluindo representantes gregos e africanos. Aqui nós temos o busto do imperador romano Marco Aurélio.
Agora a dinastia dos Antoninos. Adriano, que governou de 117 a 138 depois de Cristo, e Antônio Pio, que governou 138 a 161 depois de Cristo, eles procuraram governar com base no direito divino oriental. Eles acreditavam, né, aqui que eles eram escolhidos por Deus, então eles governavam de acordo com a vontade de Deus. E nós temos então o Marco Aurélio, né, que aqui vocês estão vendo o busto, né, do Marco Aurélio, que governou de 161 depois de Cristo a 180 depois de Cristo. Voltou a governar com o Senado para evitar conflitos. Foi sucedido pelo seu filho Cômodo, 180 depois de Cristo a 192 depois de Cristo, que matou para suceder-lhe após descobrir que o seu sucessor seria o general Máximo. Ao centralismo da dinastia dos Antoninos, 96 a 190 depois de Cristo, surgiram-se as transformações sociais e culturais dos severos. A influência oriental, principalmente a influência do Egito, era acentuada em Roma, né? Então, tanto a civilização grega quanto a egípcia influenciou muito, principalmente nesse momento aqui da história de Roma, né? No qual o Egito vai ter uma influência muito grande. E aí, para ir terminando, vou falar sobre o direito romano, a mais notável contribuição romana à cultura ocidental, que inclusive o direito romano é inspirado até hoje, né? O direito romano também modificou maior proteção aos órfãos e aos idosos, humanização dos processos judiciais e a garantia da integridade física ao cidadão. O direito civil, que é o jus civile, baseado no costume e nas leis mais antigas. O direito estrangeiro, res gentil, com as conquistas territoriais e o domínio de outros povos, surgiu o direito estrangeiro. E o direito natural, que é a jus naturale, compunha-se do conjunto de princípios fundamentais e universais da justiça, que não podiam ser desobedecidos por nenhuma autoridade. Juntos formaram o direito público, quando as relações pessoais e familiares eram regulamentadas pelo direito privado. E aí nós temos então o Baixo Império, que vai do século III ao século IV. No Baixo Império Colonato, né, existia aqui o colonato, a divisão dos latifúndios em duas partes. A reserva senhorial, que se mantinha nas mãos do proprietário, e os lotes, cedido aos trabalhadores chamados colonos. O governo de Diocleciano, que vai de 284 a 305 depois de Cristo. Tornou-se imperador com o apoio das legiões. Transferiu a capital do império para Nicomédia, enfraquecendo Roma. Temia os três perigos da cidade, o Senado, a plebe e as legiões. Instituiu-se a tretarquia, composta de um Augusto e um César. Revigorou o caráter divino do poder real e ordenou o fechamento de todas as igrejas cristãs, instituindo o culto solar de origem egípcia. Após sua morte, os três governantes restantes entram em choque, saindo vitorioso Constantino, o único imperador entre 313 e 337 depois de Cristo. Inclusive, gente, o Constantino, né, foi um dos imperadores que fizeram grandes contribuições, né, aqui para o estabelecimento da Igreja Católica. Aqui nós temos o teatro romano e suas contribuições para a cultura ocidental. O teatro romano e suas contribuições para a cultura ocidental. O teatro romano nasceu do culto às muitas divindades, né? Então o teatro romano surgiu para cultuar os deuses. Tanto lá na Grécia, né? A Grécia também, culturalmente, o teatro tinha sua origem, e Roma também não vai ser diferente, né? Aqui o teatro surgiu para homenagear os deuses, cujo louvor eram celebrados através dos rituais. Incluíam-se versos e músicas de flautas, trombetas e instrumentos de corda. Sobre esse aspecto, o teatro romano é muito semelhante ao grego, dos primeiros tempos.
Os romanos buscavam no teatro diversão ou emoções violentas. Daí a queda para o burlesco e para o espetáculo circense. Grandes encenações mímicas e teatralização dos espetáculos realizados na arena, onde os personagens eram gladiadores ou feras. O realismo teatral chegou a tal ponto que os atores eram efetivamente mortos durante a encenação de crucificações ou de lançamentos à fogueira. Quando o cristianismo se impôs como religião oficial, proibiu esses espetáculos violentos e assim morreu o teatro romano. O teatro italiano do século XVI, rompendo as tradições medievais, voltou-se para uma imitação dos antigos modelos greco-romanos. Por isso que a gente diz cultura greco-romana, porque há uma mistura entre a cultura grega e romana. O retorno não trouxe sucesso, apesar de reportar-se aos autores como Plauto e Terêncio, adaptados por Arentino, Aristo e Maquiavel. Foi um gênero inteiramente original que se revelou o teatro italiano, a commedia dell'arte, né, que é um tipo de teatro muito comum, né, aqui durante esse período romano, onde o texto da commedia dell'arte os atores interpretavam de forma improvisada. Mais tarde, Goldoni tentou compor seu sucesso um esquema literário para a comédia dell'arte. O teatro foi se modificando, simbolizando as características e o ambiente de cada época. Mas não podemos negar a contribuição do teatro para a cultura, né, aqui ocidental. Então, agora o legado da arquitetura romana, né, aqui a herança deixada, né, pelos romanos através da arquitetura, né? O legado da arquitetura romana. Os romanos construíram os aquedutos, enorme conjunto de arcos que levavam água para as cidades. Os europeus aprenderam com os romanos a arte de canalizar a água em aquedutos. Um exemplo dessa influência, gente, são os arcos que os portugueses construíram no Rio de Janeiro, né, que era uma forma de você levar água, né, para várias regiões, né, aqui das cidades. Na Europa, durante a Idade Média, muitas igrejas cristãs, imitando as basílicas de Roma, foram construídas no estilo românico, com a abóbada apoiado nas paredes e estas para suportar enorme peso. Tinham que ser baixas, espessas e com poucas janelas. As basílicas eram edifícios públicos onde havia tribunal, biblioteca, sala de jogos e conversação. Agora, a literatura romana. Literatura latina ou romana é o nome que se dá ao corpo de obras literárias, escrita em latim, que era inclusive a língua oficial, né, falada em Roma, que deu origem às línguas latinas, né, o português, o espanhol, o francês, o inglês, que permanece até hoje como um duradouro legado da cultura, né, da Roma antiga. E para terminar, aqui a literatura, né, latina. O latim, que teve origem, logicamente, variantes regionais em Portugal, o latim vulgar deu origem ao galaico português, que redundou na língua atualmente falada, eliminando os entraves linguísticos que se colocavam ao comércio, a implantação de colônios e a unidade no seio do império. As línguas românicas derivam do latim, que tem este nome por ser o idioma falado pelos habitantes de Lácio, núcleo inicial da cidade de Roma. Então, o primeiro núcleo social que chegou em Roma falava-se o latim, por isso que foram derivados aí, né, as línguas latinas. Mesmo muito tempo depois que o Império Romano do Ocidente já havia caído, a língua e a literatura latina continuaram a desempenhar um papel central na civilização europeia e ocidental. Daí, gente, então eu chego ao final desta aula, né, dessa segunda parte sobre a história de Roma, e vou trazer depois a terceira parte, falando aí mais ainda sobre, né, a civilização romana. Dúvidas, vocês poderão, né, me consultar das 7 às 11, ou no dia do plantão de dúvidas na segunda-feira.
Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.